como essa vitória do Retrô sobre o Central, que inclusive impacta nas pretensões do Santa Cruz, né? Porque quando a gente abriu os bastidores aqui, falou, maestro, ficou ruim pro Santa, né? Aí Cássio falou, velho, assim, se fosse entrar era pior. Depois Cauê chegou e a mesma impressão que eu tinha de que, ficou ruim pro Santa Cruz. E, no fim das contas, estávamos todos certos, porque qualquer resultado era muito máquina no bololô aí da distribuição de vagas do brasileiro. Celso, não só esse jogo, como também Petrolina 1, Flamengo 1. O Santa perdeu o clássico no sábado para o Náutico, o clássico das emoções, dentro de casa, somou a segunda derrota seguida no clássico, mas no domingo os resultados foram muito satisfatórios para tentar recolocar o Santa dentro do seu campeonato. E você foi muito bem na condição da pergunta, porque o que eu vou falar agora é só a forma como eu enxergo, porque qualquer resultado de Santa e Retrô não tem uma unanimidade aí não, tá? Você conseguir achar cenários assim, se o Central tivesse vencido, teria chegado a 13 pontos e abriria 7 pontos do Santa. Ficaria ainda a 4 pontos. Ou seja, nem um confronto direto na última rodada seria suficiente. Ou seja, teria que acontecer mais algumas situações na competição. E na hora que o Retrô vence, o Central fica com 10, e o Retrô descola do Santa. O Retrô foi para 9 pontos, o Santa ficou com 6. Por que é que eu vejo tinha vencido o Retrô fora de casa, tinha empatado com o Maguari fora de casa, tinha feito um jogo duro com o Sport na Arena Pernambuco, aí foi para 2 jogos assim, acessíveis demais. Um contra o Afogados e um contra o Flamengo. Fez 2-0 no Afogados no segundo tempo, fez 2 gols no segundo tempo, abriu 2-0, mas ainda assim cedeu empate em casa. São Galego, foi artilheiro pernambucano ano passado, ficou lá, foi para o Santa, agora já voltou, e abriu 1-0 e aos 34, 33, 34 do segundo tempo o Flamengo empatou. Foi o primeiro ponto do Flamengo no campeonato. Então, o Petrolina, que nesse momento tem 6 pontos, mas tem 1 vitória e 3 empates, perdeu 4 pontos em jogos assim muito na mão. E isso já é um ponto bom, porque se o Petrolina tivesse feito esses pontos, ele passaria o Santos, nem chegaria nem no Retrô nem no Central, mas qual seria o problema? Seria mais um candidato real a uma vaga da Série D, ou seja, ficariam 4 times para 2 vagas. Esse seria o problema. Com o Petrolina empacando dessa forma, continua o cenário que estava, que são 3 times para 2 vagas. Pronto. Esse é o fator Petrolina, fica explicado dessa forma. Com o Petrolina, embora os últimos 2 empates não foram bons empates. Então o Petrolina fica ali um pouco na lateral. Agora, sem mata, o Retrô é o candidato natural. Essa é a questão boa do Retrô se recuperar. Porque Santa e Retrô no Arruda e Central e Santa no Lacerdão, talvez seja mais difícil pontuar contra o Retrô do que contra o Central. Contra o Central vai ser o jogo na última rodada, pode ser até um final, pode ser até um confronto direto, vendo ali como é que vai ser e tal, enquanto esse lado. E talvez vai ter Fernandinho contra o Santa, vai ser um jogo muito difícil. Se o Retrô se recuperar, o próximo jogo já pega o Afogado, o Central vai pegar o Sport ainda, por exemplo. Vai pegar o próprio Santa. Antes de pegar o Santa na última rodada para esse confronto direto, ele pode perder do Sport e de repente chegar na última rodada do contrário. Já o Santa ultrapassando o Central ou uma vitória simples. Só que o Santa já fez os 2 clássicos. Contra o Náutico e contra o Sport. O Central já pegou o Náutico e empatou, mas vai pegar o Sport numa situação fora de casa e geralmente o Central sempre tem muita dificuldade contra o Sport. Então, recolocar o Central na briga nesse domingo foi muito positivo para o Santa. Mas, o próximo jogo do Central é contra o Maguari. O Central tem uma chance muito grande de ir a 13 pontos. Não é, eu falei do Sport, mas não é o Sport o próximo jogo do Central. A tendência é que o Central se mobilize para chegar a 13 pontos. E o Santa não vai jogar com o Retrô agora. O Santa vai jogar só com Afogados. O Retrô vai ser depois do Carnaval. Ou seja, vai ter essa rodada, aí vai ter os jogos da Copa do Nordeste e aí vem o Carnaval. Justamente, aí vem o Carnaval. Aí depois termina o Carnaval, vem Santa e Retrô. Ou seja, até o Carnaval, o Santa não está na Copa do Nordeste, né? Ou seja, ele vai ver a Copa do Nordeste, não vai ter esses jogos. E tendo essa partida, o Santa vai muito pressionado ao Porto. A gente está falando que o Santa estivesse com os 3 pontos garantidos contra o Porto, mas ele está naquela situação. Ele não pode farrapar. Mas a gente está considerando, olha, ele vai tentar ganhar do Porto. O Porto tem 1 vitória e 4 derrotas. O jogo do Lacerdão, o Porto não vem bem no campeonato, toma muito gol, mas também faz gol pra caramba, faz gol quase todo jogo. Ele vencer desse jogo, nessa rodada talvez ele não seja suficiente, porque o Central é favorito no jogo dele também. São 2 jogos no Lacerdão, é Porto e Santa, no meio de semana, aí o jogo do Central vai ser só no domingo, vai fechar a rodada no próximo domingo, Central e Maguari.
Perceba que, que isso já é a 6ª rodada. O Santa está começando a ficar numa situação, para essa fase, para esse momento, de, se passar, ser na reta final, na penúltima rodada, na última rodada. Se não for para o Retrô, qual é a diferença? A diferença é que a vaga do mata-mata valerá a classificação final. E a classificação final, ela considera, quando você cai na mesma fase do mata-mata, é meio confuso, mas vou tentar explicar, é sempre importante explicar toda vez, sem ser Náutico ou Sport, nessa fase classificatória, que o melhor time sem ser Náutico ou Sport, né, porque o Sport está na Série B, o Náutico pegar a vaga. Se não for o Santa, se de repente for o Retrô ou for o Central, ele vai precisar ser esse time que não tem a vaga no mata-mata. Esse time que está na frente dele ficará na frente dele. Tá entendendo? Ou seja, porque vale a classificação da primeira fase. Ou seja, é preciso perceber que mesmo que a vaga não venha de forma direta no turno classificatório, é preciso ter uma campanha, uma boa classificação nesse turno para, em caso de eliminação, se for campeão, o Pernambucano vai ter direito à vaga. Né? Mas é difícil. A classificação de hoje, Cássio, a classificação de hoje, se for ver, é justamente certo? Hoje. Isso. Vamos falar de forma um pouquinho, o Sport vê se afogado. Então o Sport ficaria na liderança e o Náutico ficaria em segundo lugar, certo? Náutico D, certo? Isso. Pronto. Primeiro ponto, o Central já teria vaga na Série D. Para começar, tanto o Retrô quanto o Santa teriam que torcer para o Central passar. Risco de ter uma classificação final melhor do que o classificado de Retrô e Santa. Porque o classificado de Retrô e Santa, necessariamente, um deles irá à semifinal, certo? Sim, sim. Aí fica isso na semifinal. E se o Petrolina for para a final? Sim, tem a questão do Petrolina. É isso que eu estou falando. Por isso eu estou dizendo, se o Central eliminar o Petrolina... Continua. E isso continuaria na semifinal. Por isso, por isso que equivale a classificação final. Por isso que, primeiro, nesse cenário, você já teria que torcer, tanto o Retrô quanto o Santa já teria que torcer para o Central. E aí, beleza, torceu para o Central. Se vamos para o Central, venceu o Petrolina. Sabe o que significa? Sem vaga, seria o melhor time sem vaga na semifinal. Se for o cenário de hoje, nesse cenário de hoje, é aquele velho estilo de Mané Queiroz. E se acabasse hoje tal? Se acabasse hoje, a gente teria um Retrô em Santa Cruz. Dentro desse cenário que a gente falou, o Sport pontuou com o Afogados. Na verdade, nem acabou, porque a gente botou até os pontos do Sport nem existe. A gente considerou que o Sport cumpriu seu favoritismo, ficou esse cenário. E aí teria um Retrô e Santa valendo ou a classificação, caso o Central passasse, ou a chance de ficar na semifinal e ter que secar o Petrolina. Isso com o cenário de hoje. É um cenário no qual o Santa ainda vai ter que ganhar do Porto, vai ter que fazer um jogo duro contra o Central e ainda enfrenta quem, meu Deus? O Afogados. Não, enfrenta o Petrolina. Enfrenta o Petrolina ainda. Em Petrolina. O Santa tem que fazer muito a sua parte, Cássio. Muito. Porque levando em consideração o Retrô já conseguiu 3 da vitória contra o Sport e o Central Lari. Então o Santa vai ter que recuperar esses pontos de alguma forma. Porque a turma fez pontos, de alguma forma, ninguém imaginava que o Retrô fosse ganhar para esse jogo do Sport. E como tu disseste, é justamente o que a gente estava conversando. É o olhar do que, ao mesmo tempo que nessa classificação dos pontos corridos, né? Fosse já, para mim, pelo menos no meu olhar, difícil para o Santa pegar essa primeira vaga, mas também se você não se colocar para não ser empurrado lá para baixo. Mas a conta do Santa já passa por essa vitória, mas mesmo ganhando esse jogo, é isso que eu falei, mesmo ganhando esse jogo, a tendência é que a rodada termine, a 6ª rodada, já 6 de 9, que a 6ª rodada termine com o time numa situação delicada ainda. Então, veja, já é um cenário até pior do que o que está. Que a gente colocou um cenário como se o Sport tivesse vencido o Afogados. Porque se o Sport não ganhar... Na verdade, um cenário melhor, porque a gente colocou o Central saindo do G2, né? A gente colocou o Central. Isso era só para mostrar que o domingo, para o Santa Cruz, depois de uma derrota, ficou melhor. Mas é o melhor dentro de... Tu já viu aquele meme que tem um cachorrinho, tá tocando fogo e it's fine. Você já viu? Mas não sei se já viu esse meme, qual é? Tá um incêndio da porra e o cachorro tá tudo legal aqui, tá tudo tranquilo. É mais ou menos isso. Já. Pronto, é mais ou menos aqui. Você tá naquela situação ali. E beleza, o resultado foram bons, pronto, melhorou. Mas já tá pegando fogo, assim, já tá. Porque a questão dos julgamentos aqui com o Retrô, pô. É complicado você contabilizar, é complicado.
E por mais que você tenha, que foi como tu bem disseste aí, cara, não é algo a se somar, não só pelo adversário. E a distância desse jogo para se cumprir faz com que a pressão eleve. Porque uma coisa é se o Santa tivesse ganho para o Retrô, estaria ali encostado a um ponto. Outra é tu somar 7 pontos de distância e seu correio, e tu olhar para os cruzamentos e contabilizando aquela história do Grêmio lá atrás, quando o Grêmio caiu, que a turma estava contabilizando, são 3 rodadas a menos,